Aula 10, definição de limite infinito. Na aula anterior, vimos a noção intuitiva de limite infinito. Nesta aula eu pretendo formalizar o conceito, mas devo avisar que, na prática, o que você de fato vai precisar é da noção intuitiva. Ela já é suficiente para você se virar no curso de limite. Entretanto, vamos lá ver a definição, porque não custa nada. Vamos lembrar a noção intuitiva de limite. Para isso, eu trouxe aqui um gráfico de uma função. Vamos supor que essa função é uma função f de x. Está aí o gráfico da função f. Ok? Perceba que essa função tem um comportamento gráfico típico dos limites infinitos. Você percebe que há uma reta vertical aqui, que é a reta x igual a A, né? Tem um valor A aqui. Traçamos uma reta vertical. Essa reta vertical parece ser uma assíntota do gráfico da função, uma assíntota vertical. Né? A função apresenta aqui um comportamento assintótico relativo a essa reta. Né? Uma curva que parece que está cada vez mais próxima, mas nunca encosta. Né? E de fato nunca vai encostar. Né? É o que sugere esse gráfico. Este afunilamento que nós vimos aí é o comportamento gráfico típico dos limites infinitos. O que esse gráfico parece sugerir é que o limite dessa tal função f de x, quando x tende para este valor a aqui, né, que esse limite aqui parece ser mais infinito, de acordo com tudo que nós vimos na aula passada. Indo um pouquinho mais além, ou melhor, interpretando este símbolo, o que significa dizer que o limite de uma função com x tendendo para a é mais infinito? Significa que, se você pensar num número enorme, né, vamos até prolongar aqui um pouquinho mais este eixo y, e aí eu vou pensar num número que eu julgo imenso. Sei lá, está aqui um número m. E aí você aqui, ao estabelecer aqui esse número m, é como se você estabelecesse um desafio para a função f. Né? Você quer saber se essa função f é capaz de superar este patamar que você criou aqui, esse patamar horizontal. Né? Estou tentando fazer horizontal, mas está saindo isso daí. Opa. Você criou ali a reta y igual a m. Você disse que o y ali é m. A questão é, os valores dessa função superarão m em algum momento? Bom, o gráfico aqui sugere que sim. Que em algum momento essa curva tocará, né, esta reta, e isso, obviamente, ocorrerá para um determinado valor de x. Né? Você percebe que parece que se você pegar um intervalozinho aqui em torno de A e restringir a sua observação a esse intervalo, excluindo, claro, o ponto A sempre tem que ser excluído da observação quando você está calculando o limite com x tendendo para A. E aí você percebe que se você pegar x dentro dessa vizinhança, né, desse intervalo, parece, ou melhor, o gráfico aqui sugere que se você pegar um x aqui dentro, certamente o f de x vai superar aquela quantidade finita que você estabeleceu. Ok? Bom, toda vez que você conseguir superar qualquer quantidade finita dessa forma, então você dirá que o limite da função é mais infinito. E é o que parece que está acontecendo com esse gráfico aqui, que apenas ilustra a ideia. Ok? Então perceba que dizer que o limite da função é mais infinito, com x tendendo para A, significa que, dado um número m positivo, pense até no m grande, mas é para qualquer m positivo. Se você conseguir ali um intervalozinho em torno de A ou centrado em A, de modo que qualquer valor de x escolhido naquele intervalo tenha a imagem superior a m, claro, com x diferente de A, então o limite dessa função quando x tende para A é mais infinito.
Dado M, você tem que encontrar um intervalo. Em geral, quando a gente está nesse contexto de limite, definir o intervalo significa definir o tamanho dele, né? É um intervalozinho ali pequeno em torno de A, porque você percebe que a ideia é, quando x está próximo de A, f de x explode, assume valores grandes. Então, se você estabelece ali uma quantidade que você julga grande, você deve ser capaz de encontrar um intervalozinho pequeno, centrado em A, de modo que qualquer x diferente de A escolhido naquele intervalo tenha a imagem superior àquele M. Então, como eu disse, definir o intervalo significa definir o comprimento dele. E o comprimento de um intervalo você pode chamar de delta. Então, na definição, o número delta é o tamanhozinho do intervalo que será determinado com centro em A, de modo que as imagens superem aquela quantidade grande pensada. Acho que já estamos em condições de ver a definição. Eis aqui a definição. Eu vou inclusive desaparecer para que você possa contemplar a definição por completo, né? Vamos ler aqui a definição e entender. Então, seja I um intervalo aberto que contém um número real A. Okay? Seja f uma função definida em I menos A. Ou seja, você quer que a função esteja definida no intervalo que contém o ponto A, e ela pode estar definida no ponto A ou não. Isso não importa. Né? Toda vez que você vai investigar um limite com x tendendo para A, não importa o que está acontecendo no ponto A. O que importa é o que está acontecendo próximo de A. Ok. Dizemos que, quando x se aproxima de A, f de x cresce ilimitadamente, ou seja, dizemos que o limite de uma função quando x tende para A é mais infinito, que é o que diz aqui este símbolo. Então, dizemos que o limite é mais infinito se, e aí você agora vai interpretar esse símbolo, né? Se para qualquer número real positivo m, então note que m, esse número m, ele está aqui na definição porque você está desconfiado que essa função assume valores arbitrariamente grandes. Então, se você quer de fato confirmar isso, você tem que pensar no número que você julga ser grande. Esse número nós vamos chamar de m. Então, à medida que você determina esse m, pode ser qualquer um, em particular os imensos, os gigantescos e colossais. Então, uma vez que você define um m, você define ali um nível. É como se você estabelecesse um desafio para a função. É como se o m dissesse para a função, supere-me. E aí, beleza. Se o limite de fato for infinito, dado esse m, será possível encontrar aqui um intervalo centrado em A com a seguinte propriedade. Então está aqui o intervalozinho. Qual é a propriedade que tem esse intervalo? Se você escolher um x aqui dentro, então se você pegar um x aqui dentro desse intervalo, bom, se o x está dentro daquele intervalo, o que acontece com a distância de x até A? Lembrando que o módulo da diferença de dois números é a distância entre esses dois números. Então, se você considerar um x aqui dentro, o gráfico aqui, que está aqui apenas para ilustrar as ideias, se você pegar um x aqui nesse intervalo, você observa que parece que o f de x superou esse m, que é o que você quer. Eita, diabo. Está aqui o f de x. Então você quer que o f de x supere m. Então o limite será mais infinito se, qualquer que seja o m, por maior que seja esse número, você for capaz de encontrar um número delta. Esse número delta define o tamanho do intervalo, né? Que é o intervalo que te diz o máximo que você pode se afastar de A, certo? De modo que, se você pegar um x ali dentro, o f de x vai superar o m. Então, dado m maior que zero, você tem que encontrar um delta maior que zero, tal que, se a distância de x até A for menor que delta, ou seja,
o x está aqui dentro desse intervalozinho. O que é que vai acontecer com f de x? Ele vai superar m. Então, se para todo m você conseguir encontrar esse delta, então, de fato, o limite daquela função quando x tende para a é mais infinito. Lembrando que quando você estabelece aqui o intervalo, você quer pegar um x dentro daquele intervalo, mas você não quer que o x seja igual a A. Por isso que aparece aqui ó, esse zero menor que módulo de x menos A, que por sua vez é menor que delta. Este número aqui, a gente sabe que é a distância entre x e A. Maior que zero significa que o x não pode ser A e você não quer que seja A. Né? E menor que delta significa que o x está dentro daquele intervalozinho que você conseguiu encontrar para aquele m específico. Em símbolos, dizer que o limite de uma função f de x quando x tende para a é mais infinito significa que qualquer que seja o m maior que zero, então qualquer número que você escolha, por maior que seja, você sempre será capaz de encontrar um delta maior que zero. Esse delta define aquele intervalozinho com a seguinte propriedade: se você pegar x a uma distância de A menor que delta e maior que zero, então o f de x superará m. Uma observação aqui, que a gente já fez: o símbolo mais infinito não representa nenhum número real, mas indica o que ocorre com a função quando x se aproxima de A. Então esse símbolo aparece para representar um comportamento, o comportamento que a função tem de superar qualquer quantidade finita estabelecida.